deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu nome é Luiz Augusto Carlim, tá? Luiz com S, Carlim com M, de melhor no final. Eu sou aqui de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Então, nós somos aqui meio caipira, né? A cidade de Piracicaba tem essa fama de ser caipira, de falar porta, porteira, portão. E eu me orgulho bastante disso daí, tá? Eu não me importo de falar caipira, eu acho, inclusive, que é uma característica do nosso povo aqui. Me orgulho bastante disso. Eu tenho o maior orgulho do que eu sou e aonde eu moro. Então, tenho orgulho da minha família, da escola onde a gente está trabalhando aí, já faz tempo, não vou falar quanto tempo faz, tá? Mas eu estou falando isso por quê? Porque talvez a gente tenha alunos aí, participantes de outras cidades do nosso país aí, que o nosso país é tão grandão, né? A minha última turma, a gente teve alunos lá do norte, lá e tal, tivemos alunos do Rio de Janeiro também. Então, em razão disso, é que eu explico a minha origem e o porquê dessa explicação, em razão do R puxado, né? Do porta, porteira e portão. Então, para alguns, chega a doer o ouvido, né? Mas até o final da palestra vocês já vão se acostumar. E pode ser que vocês saiam falando também porta, porteira, portão. O que eu gosto de deixar claro para vocês aqui, bom, eu falei que eu sou professor, né? Sou advogado aqui em Piracicaba, tá? E trabalho nessa área, o meu carro-chefe é na área trabalhista, tá? Então, eu tenho facilidade nessa área, em razão das minhas atividades, da minha experiência nessa área. E o que eu costumo falar, que eu acho que vale a pena, que é interessante a gente falar, é que, primeiro, eu não sou o dono da verdade, tá? E o direito é interessante por causa disso, né? Existem argumentos de ambas as partes e quem convencer o juiz vai vencer o processo. Eu costumo dizer que vence quem convence. Então, acho que é interessante essa questão da gente não ser dono da verdade, tá? E também eu costumo falar, quando a gente começa uma aula e tal, hoje não é uma aula, aqui é uma palestra, mas que, na verdade, não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes. Então, pode ser que hoje, nessa nossa conversa aqui, tenham pessoas que têm um entendimento diferente do meu. Isso não quer dizer que eu estou errado ou que essa pessoa esteja errada. Como eu acabei de falar, são visões diferentes sobre a mesma situação, né? Eu costumo dar como exemplo disso daí o número 6. Se eu tiver com o número 6 aqui na minha frente, eu vejo 6. Vocês veem o 9. Mas é o mesmo, nós estamos olhando para o mesmo número. Só que, em razão dos ângulos diferentes, a gente tem resultados diferentes. Então, eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o legal é a gente dar chance para o que é diferente, dar chance para quem discorda da gente, tá? Então, começa por aí, tá bom? Agradeço a participação de vocês. Como eu acabei de falar, não sou dono da verdade, vocês podem ter uma visão diferente da minha. O que eu estou trazendo para vocês aqui é um pouquinho da minha experiência, é um pouquinho do meu conhecimento, tá? E esse conhecimento, ele é adquirido dia a dia. A gente já vai falar sobre essa questão do dia a dia. Por exemplo, eu acabei de ver agora aí nas redes sociais, aí na internet, que a questão da obrigação lá, da validade do sindicato para que haja o trabalho em domingos e feriados, já está sendo discutido na Câmara na questão de barrar esse posicionamento do presidente, porque é uma medida provisória que o presidente está colocando, que vai obrigar a todos os comércios, né, a exigirem que o sindicato participe para que haja a possibilidade de trabalhar de domingos e feriados. Isso já existia.
tá? Essa questão das normas coletivas, isso já vem desde a reforma trabalhista de 2017. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é o que eu estou falando. Cada um tem uma visão diferente. Tem uns que concordam, tem outros que discordam, tem uns que gostam do Lula, outros que gostam do Bolsonaro, tem uns que apoiam o que o STF está fazendo, outros que são contra. Então, essa é a maravilha, essa é a beleza que a gente vê na nossa situação, né? Numa democracia, tá bom? Mas, enfim, o que a gente tem que entender é que nós estamos aqui hoje para identificar quais são os desafios do profissional da área de departamento pessoal, tá? Então, é isso que importa nesse momento aqui na nossa conversa. O resto não importa, tá bom? E sabendo que nós estamos aqui para identificar quais são esses desafios, a gente pode colocar que quem trabalha no DP, quem já conhece essa área, sabe que esses profissionais enfrentam diversos desafios, principalmente relacionados à complexidade da legislação trabalhista. Além disso, existe também a gestão de processos, a tecnologia e o relacionamento com os nossos colaboradores. Então, no dia a dia, a gente está exposto a tudo isso daí. E a gente sabe que a legislação trabalhista brasileira ela é extensa e complexa, com constantes mudanças e atualizações, como no caso eu acabei de falar para vocês aí, que está na iminência de um posicionamento da Câmara, né? Inclusive, existe a previsão de alteração na legislação, ainda esse ano, entre as quais a necessidade da participação dos sindicatos na elaboração das jornadas de trabalho em domingos e feriados, como eu acabei de falar. Justamente por isso é que o profissional do DP precisa estar sempre atento a essa legislação, às novas leis, às novas normas, garantindo que a empresa esteja em conformidade com a legislação, evitando os passivos trabalhistas. E quando eu falo da legislação, não é só a legislação. A gente está falando também das normas coletivas, né? Então, a desatualização representa um dos erros mais significativos no departamento pessoal, pois a legislação trabalhista é um dos pilares que vão nortear as práticas e os processos dentro da área. Manter-se atualizado é fundamental para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com as normas vigentes. Não dá, ela é muito dinâmica, então a gente não pode bobear. Não podemos esquecer, inclusive, que de acordo com a reforma trabalhista que eu comentei aí lá de 2017, o acordado se sobrepõe sobre o legislado. Mas o que isso significa, na verdade? Significa que as normas coletivas, e aí sejam elas acordos ou convenções coletivas, dependendo do tema, não é absoluto, vai depender do tema. Elas valem mais que a própria CLT, elas mandam mais que a própria CLT. Não podemos esquecer, a legislação trabalhista é complexa e está sujeita a alterações frequentes. Isso em razão das mudanças políticas, em razão das mudanças econômicas, em razão das mudanças sociais. Então, essas leis, elas vão determinar os direitos e as obrigações, tanto para empregadores quanto para os colaboradores. Então, se o DP não está atualizado, a empresa pode, em determinados casos, descumprir normas que são importantíssimas, o que, nesses casos, pode levar a penalidades legais, a multas e até processos trabalhistas. O DP, ele lida com informações sensíveis e confidenciais dos colaboradores. A segurança e a privacidade desses dados, eles estão lá na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela exige que o colaborador que exerce as suas atividades dentro do departamento pessoal tenha uma atenção especial à gestão e proteção dessas informações. Como os profissionais da área de DP precisam muitas vezes lidar com informações confidenciais,
a comunicação pode ser mais travada em razão da própria LGPD. Por quê? Porque é preciso um cuidado especial com essa documentação que a gente vai chamar agora aqui de sensível, tá? Então, lembrem-se, os documentos de responsabilidade do DP são de extrema importância, porque eles contêm informações cruciais sobre todos os colaboradores, envolvendo aí as suas contratações, as suas remunerações, os benefícios, as férias, licenças, isso entre outros aspectos trabalhistas. Então, a ausência de um controle efetivo sobre esses documentos vai certamente resultar em desorganização, ou então extravio, perda de informação e, consequentemente, em sérios problemas legais e operacionais. Então, além disso, a legislação trabalhista exige que as empresas mantenham esses documentos de forma segura e acessível. Tudo isso para propiciar auditorias e as fiscalizações que são corriqueiras, né? E quem trabalha com isso sabe que vira e mexe aparece lá o fiscal. Então, a falta de organização na administração de documentos com certeza vai levar a empresa a multas substanciais. Isso sem a gente falar nas penalidades legais e nos próprios processos trabalhistas, que envolvem a empresa e os seus funcionários. A desorganização da documentação, como, no caso, contratos de trabalho, registro de horas trabalhadas, ou então os próprios comprovantes de pagamento, essa desorganização pode resultar em dificuldades para comprovar o cumprimento das obrigações legais pela empresa diante dos órgãos competentes. Quais são os órgãos competentes? Os órgãos fiscalizadores. Além dessas implicações legais, a desorganização documental no departamento pessoal vai impactar ainda diretamente na eficiência operacional. Por quê? Porque a equipe responsável pela gestão de pessoal vai enfrentar dificuldades ao tentar localizar informações relevantes. E isso daí tem que ser feito de maneira rápida e precisa. Se eu não tiver esses arquivos devidamente organizados, isso vai ficar muito difícil e vai atrasar ainda mais alguns procedimentos. Mas não são apenas os documentos que são importantes. A gestão do capital humano também é importante e envolve lidar com questões como recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios e até a gestão de conflitos dentro da organização. Por isso é que o profissional do departamento pessoal precisa ter habilidades de comunicação, empatia e até inteligência emocional. Tudo isso é importante para lidar com as necessidades e expectativas dos colaboradores. Eles esperam alguma coisa do DP. O departamento pessoal, em sua função de gerir pessoas, ele vai lidar com todos os funcionários da empresa. Pessoas diferentes, de idades diferentes, gerações diferentes e formas de trabalhar diferentes. Juntar tudo isso é um desafio. E aí vem aquela questão da integração de um novo funcionário, né? E integrar um funcionário mais novo com aquele funcionário mais antigo requer preparo e cuidado. O DP precisa entender e se comunicar claramente com as diversas gerações que formam o corpo da empresa. Inclusive, hoje eles estão dando mais valor a esse pessoal da antiga, né? Eu tenho visto aí bastante contratação de pessoas com 50 a mais. Parece que eles estão sendo mais valorizados. A cultura da empresa vai influenciar diretamente no ambiente de trabalho e no engajamento desses colaboradores. O DP desempenha um papel importantíssimo na promoção de uma cultura organizacional positiva. Essa cultura deve valorizar o bem-estar e o desenvolvimento não só de um, mas de todos os colaboradores. O departamento pessoal, ele lida com diversos desafios na sua rotina de trabalho.
E aquele profissional que trabalha ali tem que saber lidar com esses desafios, afinal, é essencial para o bom funcionamento da organização. Sem o departamento pessoal, a empresa não se sustenta. Em sua rotina, o DP vai lidar com a gestão de pessoas, vai manipular documentos e vai ter informações que são cruciais para a organização. O departamento pessoal tem como principal responsabilidade fazer a gestão de pessoas dentro desse ambiente. Ou seja, o trabalho do DP não é só burocracia, mas ele envolve leis trabalhistas, contratos, políticas internas, isso sem falar de outras obrigações. Mas como que eu vou superar os desafios do departamento pessoal? A gente pode começar com planejamento e treinamento. Quando não tem planejamento, dificilmente a gente alcança o objetivo proposto. Por quê? Existe interferência externa. E essa interferência, ela pode tirar o foco das nossas atividades. Sabendo qual é o nosso objetivo, é possível escolher qual é o melhor caminho. E aí, é só treinar os colaboradores para que eles ajam da maneira correta. A falta de organização e confiança acaba por prejudicar o ritmo, principalmente pela necessidade de retrabalho. Pois não. Tem alguém que está com o microfone aberto, hein? Bom, tudo isso que eu falei para vocês demanda a necessidade de gerenciar corretamente todos os procedimentos e documentos. Documentos estes que contêm informações importantes para o setor jurídico. Percebam que agora eu já estou entrando na minha questão de advogado. A gente sai do DP para ir para o setor jurídico. Por quê? Porque é o jurídico que vai defender a empresa em caso de uma ação, seja uma ação trabalhista ou seja uma ação administrativa, envolvendo multas, penalidades. Então, essas informações são importantes para o setor jurídico, porque eles vão ter dados dos colaboradores atuais de quem já trabalhou na empresa e foi desligado dela. Por quê? Porque existe aí a necessidade de se manter a documentação na empresa por um determinado período. E ela pode chegar até 30 anos, hein? Então, é necessário ter um controle eficaz desses documentos. Isso vai aumentar a eficiência e a organização, e vai diminuir a possibilidade de erros, vai garantir que todas essas obrigações estarão sendo respeitadas. Existe também a questão da padronização. Não sei se vocês já ouviram falar. A padronização evita que as atividades sejam feitas de qualquer jeito e, consequentemente, que tenham erros grosseiros. O departamento pessoal, ele é a espinha dorsal da organização. Como eu já disse, sem o departamento pessoal, a empresa não se sustenta. É ele que assegura que as operações estejam em conformidade com as leis trabalhistas. Ele vai proporcionar uma relação saudável entre o empregador e o colaborador. Então, é fundamental abordar e corrigir todos os erros de forma proativa. Com isso, a gente garante um ambiente organizado, legalmente sólido e favorável, tanto para a empresa quanto para os seus colaboradores. O departamento pessoal, muitas vezes, vai enfrentar desafios e erros que podem prejudicar o seu desempenho. Por isso é que eu vou novamente chamar a atenção no que diz respeito à legislação, ou mesmo às normas coletivas, ou então aos documentos legais. Se o departamento pessoal não compreende completamente as suas responsabilidades, as conformidades legais da empresa, isso daí vai comprometer a vida dessa organização. O DP tem responsabilidade sobre as informações dos funcionários, desde a admissão até o seu desligamento. Se o DP não conhece detalhadamente cada uma dessas etapas, ele pode incorrer em descumprimento de obrigações legais.
E esse descumprimento pode acarretar multas e sanções. E isso certamente vai trazer prejuízo, vai prejudicar a reputação da empresa. Vejam que a demanda por respostas rápidas e precisas naquele ambiente corporativo é crescente. E o desconhecimento vai impactar o fluxo de trabalho. Só que não vai impactar positivamente, vai impactar negativamente. Isso também vai se refletir na tomada de decisões. Por quê? Essas decisões podem ser comprometidas pela demora na obtenção ou mesmo na análise dessas informações que estão sendo necessárias ali naquele momento. Por isso é que eu falo que a falta de processos bem definidos pode trazer consequências para a eficiência e a conformidade da organização. Quando não tem procedimento claramente estabelecido, a execução das tarefas pode tornar-se um problema para essas empresas. Por quê? Se não tem essa norma, esses procedimentos estabelecidos, isso vai resultar em atraso no cumprimento das obrigações legais e, consequentemente, em ações judiciais, sejam elas trabalhistas ou mesmo administrativas. Por isso que a falta do conhecimento pode levar a erros, inclusive no cálculo dos salários. Pode também trazer problema em relação aos benefícios, às horas extras, aos descontos. E isso daí certamente vai causar insatisfação dos colaboradores. Eles insatisfeitos, o litígio é evidente. Eles vão buscar amparo judicial. Eles vão correr atrás dos seus direitos. Por isso é que a falta de processos bem definidos pode, inclusive, prejudicar a integração de novos membros na equipe. Por quê? Porque não tem um roteiro que pode ser seguido, que pode ser implantado ali. Lembrando, treinamento é necessário. Você precisa treinar para exigir. Então, isso pode, na verdade, certamente vai resultar em inconsistências nos procedimentos. Vai gerar uma confusão e a perda de tempo quando a gente tiver que corrigir esses equívocos. Portanto, é fundamental que o DP estabeleça processos bem estruturados, além do que devem ser documentados. Por quê? Porque só assim o DP vai garantir que todas as operações sejam realizadas de forma precisa, eficiente e em conformidade com as leis e regulamentos vigentes. Isso daí vai assegurar uma gestão de pessoal eficaz e sem complicações para a organização. Vocês não vão exigir muito do departamento jurídico. Por quê? Porque já está tudo ali bem feito, né? Então, como exemplo do que eu estou falando, a gente pode citar as inconsistências na folha de pagamento. Vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho lá uma folha de pagamento e o funcionário fez hora extra, mas não vem a hora extra naquele documento. Ou ele vem com descontos que não ocorreram. Isso daí é um dos erros mais críticos do DP. Por quê? Porque ele vai afetar diretamente a relação entre a empresa e seus colaboradores. Quando ocorrem esses desvios, esses equívocos, ou então erros na elaboração da folha, os colaboradores vão ser impactados financeira e emocionalmente. E, caso eles não busquem o amparo judicial, vai criar aquele clima desfavorável ali dentro, uma insatisfação. Então, dentre essas inconsistências na folha, a gente pode citar, por exemplo, o cálculo errado de salário e de desconto, ou então o não cômputo das horas extras, e até a não inclusão de benefícios ou de gratificações devidas, certo? Então, essas discrepâncias, elas podem resultar em insatisfação e desmotivação dos colaboradores. Isso vai prejudicar o clima organizacional
e certamente vai afetar a produtividade. Fora isso daí, os erros frequentes vão levar certamente a conflitos e questionamentos dos empregados, o que vai demandar tempo e recursos do DP para que haja correção e esclarecimentos. Eu costumo falar das férias, daqui a pouco eu vou falar sobre as férias. Mas quando eu falo, eu estou dando aula e eu vou falar sobre as férias, eu falo que na hora de fazer o pagamento das férias, você tem que chamar o funcionário e explicar para ele, tintim por tintim, que no mês seguinte ele não vai ter salário. Que o salário dele, na verdade, está sendo antecipado por ocasião do pagamento das férias. Então, se ele não vai ter salário, ele precisa economizar, ele precisa guardar o dinheiro. Porque, às vezes, a gente está lá recebendo as férias e recebe o valor do salário mais o valor das férias, além do 1/3 constitucional. Pô, o funcionário acha que ele está milionário, que ele está rico, aí ele gasta tudo. Aí, no dia do pagamento, não vem o pagamento. Aí, o que vai acontecer? Esse funcionário vai entrar no DP chutando a porta, querendo matar o funcionário do DP. Por quê? Porque não foi o pagamento dele. Então, é muito importante você ter tudo documentado e organizado. Outro aspecto importante é que essas inconsistências na folha de pagamento, elas podem gerar problemas legais e trabalhistas para a organização. Não é só contra o funcionário, ou só o funcionário contra a empresa. Existem os órgãos fiscalizadores, o que vai certamente impactar na reputação e na saúde financeira da empresa. É o departamento pessoal que faz a gestão da folha de pagamento. Além disso, é o DP que faz a administração de benefícios, as mudanças de cargo, as promoções e até os desligamentos. E essas responsabilidades são essenciais para garantir que a empresa cumpra com todas as obrigações trabalhistas. E, ao mesmo tempo que ela cumpre as obrigações trabalhistas, ela oferece um ambiente organizado e bem estruturado para que o funcionário tenha prazer em trabalhar ali dentro, tenha orgulho em trabalhar para aquela organização. Como se não bastasse, existe ainda aquela questão da documentação, que antes era só física e relativamente mais simples de organizar. Por que eu falo relativamente de organizar? Mais simples? Porque, na verdade, a questão eletrônica facilitou muito, 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 muito. Mas você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que buscar as informações em lugares corretos. Então, agora, a gente tem a documentação física e eletrônica. E a desorganização desses documentos é nociva para o departamento pessoal. Ah, eu já tenho documento aqui. Ah, não, já tenho documento físico. Agora eu já tenho documento digital. Então, precisa de uma organização eficiente. Lembrando, falei agora, existe documentação física e eletrônica. Então, por isso é que a gente fala que os processos são híbridos, né? E esses processos manuais acabam atrasando o fluxo de trabalho. O processo eletrônico ele é rápido, o manual nem tanto. Imagine o apontamento de cartão ponto de forma manual, sem a automatização e a segurança que a gente tem hoje. Não sei se vocês já passaram por isso, não sei se vocês têm conhecimento dessa época, de quando a gente apontava o cartão manualmente. Meu Deus do céu, se a empresa tivesse vários funcionários, vamos pôr aí, 20 funcionários não era um problema, imagine 100 funcionários. Então, o DP precisa, assim como outras áreas da organização, de sistemas que ajudem a automatizar tarefas repetitivas. Isso vai organizar o fluxo de trabalho a fim de que as falhas sejam evitadas. Então, o tratamento incorreto vai desaparecer. Só que muitos processos do DP ainda são realizados manualmente. E isso daí tem o risco de gerar erros, retrabalho, lentidão. Por isso é que o conhecimento é essencial
para otimizar a eficiência e a segurança dos processos. A transformação digital tem impactado diretamente o DP. Essa transformação exige a adoção de novas tecnologias e sistemas que visam otimizar processos e melhorar a eficiência do DP. Por isso é que o profissional do DP tem que estar atualizado, tem que ser íntimo das novas ferramentas e tecnologias que estão disponíveis. Ou seja, o profissional do DP tem que buscar soluções que facilitem a gestão e a tomada de decisões, sem, é lógico, esquecer das bases legais, do que diz a lei. Por exemplo, se a folha de pagamento estiver com problemas persistentes, isso vai afetar, vai refletir na insatisfação dos colaboradores. E, automaticamente, vai gerar custos extras e eventuais reclamações trabalhistas. Aí você tem que provar que o que você está fazendo é correto. Mas até lá, eu costumo falar que até passa muita água por baixo da ponte. E para provar que focinho de porco não é tomada, fica complicado. Então, para acabar com esse problema, você pode, além de focar nesses treinamentos que a gente comentou, auditar e buscar um sistema confiável da folha de pagamento. Por isso é que é importante conhecer os fundamentos. Conhecendo os fundamentos, você pode efetuar as auditorias e realizar adequadamente os cálculos e rotinas trabalhistas. Vocês querem ver outro erro cometido pelas organizações? É a opção pelo banco de horas sem a intermediação do sindicato. Eu quero fazer banco de horas, mas você não recorre ao sindicato. Por isso, evite praticar o banco de horas se não houver a participação do sindicato. Se você realmente precisa do banco de horas, faça sempre como está determinado lá na norma coletiva, seja um acordo, seja uma convenção coletiva. Vá buscar a informação dentro da norma coletiva. É importante lembrar vocês que esses erros que são cometidos pelo departamento pessoal, eles, na verdade, eles têm um impacto substancial na eficiência das suas atividades. O não atendimento aos requisitos legais podem resultar em erros nos cálculos da folha e multas, muitas vezes, exorbitantes. Outro ponto que também exige bastante atenção é a questão das férias, como eu já comentei com vocês aí. Por quê? Porque as férias é um direito trabalhista fundamental. E a falha no gerenciamento dessas férias pode resultar, além da insatisfação e descontentamento, em processos trabalhistas. A ausência de um controle eficaz sobre o período de férias vai levar a conflitos de agenda. E, tendo esse conflito, vai sobrecarregar alguns períodos do ano em detrimento de outros. Lembrando que quem escolhe a época que o funcionário vai sair de férias é o patrão, então ele precisa ter essa organização. Justamente por isso é que a falta de um acompanhamento eficaz pode sim causar prejuízos operacionais à empresa. Vai afetar a produtividade e o desempenho desses colaboradores. Inclusive, situações como essas podem impactar na entrega de projetos, na qualidade do serviço e, por consequência, na satisfação dos clientes. Percebam que eu já saí da esfera dos colaboradores. Eu já fui para a satisfação dos clientes. Por quê? Eu preciso ter o meu colaborador satisfeito dentro, mas eu preciso que o meu cliente também esteja satisfeito para que ele possa comprar o meu produto, comprar o meu serviço. Então, no âmbito legal, o não cumprimento dessas normas e prazos vai acarretar penalidade e multa. E o não pagamento adequado das férias, ou então a concessão fora daquele período concessivo, né, que são os 12 meses seguintes aos 12 primeiros meses, isso daí são situações que podem levar a problemas jurídicos. E isso desgasta a imagem da empresa perante não só aos colaboradores e autoridades,
como aos seus clientes. E vai gerar prejuízo financeiro. Tá? Fora essa questão das férias, nós temos também a questão do FGTS, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Só que o FGTS é um direito constitucional. Ele está lá no artigo 7º da Constituição Federal. E se eu não observar o que diz o artigo 7º da Constituição Federal, eu vou estar descumprindo um preceito constitucional. O não cumprimento dessa obrigação vai sujeitar a empresa a penalidades severas. E aí, entre essas penalidades, multas, ações trabalhistas, isso sem falar nas fiscalizações por parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas não é só o Ministério do Trabalho e Emprego que vai fiscalizar. A Caixa Econômica Federal, que é quem detém a movimentação desses valores, ela também vai se queixar e vai buscar essa fiscalização, o que certamente vai aumentar a probabilidade de ser detectada a falta de recolhimento do FGTS. Então, temos sempre que prestar atenção no que a empresa está fazendo, se está respeitando o que diz a legislação. E na hierarquia da legislação, nós temos a Constituição Federal. Ela é a lei que mais manda. E onde estão os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais? Lá no artigo 7º. Dá uma lida lá, vale a pena, tá? Outro ponto crucial é a conferência da folha. Não conferir adequadamente a folha de ponto é um dos erros do DP que podem acarretar uma série de implicações negativas para a empresa. A folha de ponto é um documento crucial que vai registrar as horas trabalhadas por cada funcionário e vai ser a base de cálculo de salários e benefícios, principalmente na questão de quem recebe por hora. Tá? A ausência dessa análise minuciosa e atenta desse documento vai trazer informações imprecisas. E, provavelmente, em relação a essa imprecisão, os pagamentos vão estar incorretos, horas extras mal computadas, ou até mesmo a subnotificação de horas trabalhadas. Ou seja, não estou falando de hora extra, estou falando de horas não trabalhadas. Além disso, a falta da conferência pode ainda impactar na cultura de responsabilidade e transparência dentro da empresa. Por que isso? Os colaboradores eles podem perceber que existe aí uma falta de fiscalização e entender isso como uma brecha para comportamento inadequado. Como assim? Vou registrar o ponto com horas falsas ou imprecisas. E hoje, nem tanto. Mas eu lembro que, põe aí, mais de 20 anos atrás, quando ainda não tinha o relógio eletrônico, existia só aquele relógio mecânico, se a pessoa deixasse para picar o cartão na hora cheia, dependendo de como ela picasse o cartão, a hora voltava 1 hora para trás. Como assim, professor? Você ia picar 7 horas da manhã. Se você picasse na hora cheia, exatamente na hora cheia, ela voltava e picava 6 horas da manhã. Tinha gente que ganhava hora extra com essa falcatrua aí que vocês nem imaginam. E isso daí, com certeza, vai minar a confiança e a integridade naquele ambiente de trabalho. Vai criar um descontentamento entre todos os membros da equipe, o que vai prejudicar a moral naquele ambiente. Por isso é que eu falo que, no contexto legal, a folha de ponto é um documento fundamental para garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis trabalhistas. Isso em relação às horas trabalhadas, aos intervalos e até às horas extras. A não conformidade com as leis vai resultar em multas e ações judiciais. Por isso é que a falta de revisão adequada da folha de ponto, ela leva a erros que, por sua vez, podem desencadear implicações legais que certamente serão prejudiciais para a empresa.
Além de tudo isso que eu falei para vocês, nós podemos observar que existe um abismo entre o DP e os demais setores. Por que existe esse abismo? Porque o DP é uma área central e ela é interligada a diversas outras áreas dentro da organização. Ela é responsável por gerenciar informações vitais relacionadas não só aos colaboradores, mas também a fornecedores, a clientes. E essas informações vão desde os salários e benefícios até as questões legais e administrativas. Quando há uma comunicação inadequada ou então uma falha entre o DP e qualquer outro setor, isso vai gerar uma série de complicações. Primeiramente, a falta de comunicação eficaz pode resultar em erros nos registros e tratamento de informações dos colaboradores. E aí vai afetar a LGPD. Afetar não, vai garantir que a LGPD não está sendo aplicada. Vou dar um exemplo. Se o setor de RH não comunica corretamente ao DP sobre uma mudança no contrato de um funcionário, isso certamente vai levar a equívocos nos cálculos de salário e benefícios e vai resultar em pagamentos incorretos. E aí, na insatisfação desses colaboradores. E aí, nas ações trabalhistas. Então, a comunicação deficiente pode atrasar processos e criar gargalos operacionais que devem ser depois discutidos e que vão ser difíceis de ser tirados. Se essas informações cruciais, como, por exemplo, novas contratações, demissões ou então mudanças de cargo, não são comunicadas de maneira clara e rápida ao DP, os procedimentos que visam regulamentar essas situações podem ser adiados. E isso vai afetar a eficiência dos serviços prestados pelo DP. Se não houver comunicação eficaz com o setor jurídico, ou então de conformidade da empresa, o DP pode inadvertidamente entrar em não conformidade. E isso vai resultar em multas, penalidades e dano à reputação da empresa. Por fim, a presença de excessiva burocracia ali no departamento pessoal, vai representar um dos maiores erros no DP. E isso daí vai afetar profundamente a eficiência e a agilidade das operações. Então, burocracia demais atrasa. O DP, ele é encarregado de gerenciar uma ampla gama de processos. E, dentre esses processos, existem documentações relacionadas aos colaboradores, incluindo aí contrato, folha de pagamento, benefício, licença. E essa burocracia, muitas vezes, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Por isso, quando essa questão é envolvida por excessiva burocracia, vão ocorrer efeitos prejudiciais, tá? O excesso de burocracia gera lentidão nos procedimentos. Os trâmites que podem ser rápidos e eficazes acabam sendo arrastados por uma série de processos que, na verdade, ainda que complexos, poderiam ser mais fáceis. Mas a burocracia, a exigência de formulários, as aprovações, as autorizações, vão fazer com que ele se torne lento. E isso vai retardar as atividades essenciais do DP. E isso vai atrasar o pagamento de salário. E isso vai atrasar a atualização de benefícios. Vai atrasar até mesmo a contratação de novos colaboradores. Além de tudo isso que eu falei, a burocracia pode ainda criar um ambiente desmotivador para os profissionais que trabalham no DP. Vejam, lidar diariamente com uma carga excessiva de papéis, de procedimentos complexos e normativas intrincadas, isso vai afetar a motivação e engajamento dos funcionários. Isso vai impactar negativamente na produtividade e satisfação do trabalho.
A alta burocracia está associada a erros humanos. Quanto mais complexos os processos e formulários, maior a probabilidade dos profissionais cometerem erros, e muitas vezes erros infantis, durante a execução de suas tarefas. Seja por causa da confusão das normativas, seja por falha na interpretação, ou então simples esquecimentos. Por quê? Porque exige muito, está sempre ali. Esses erros podem resultar em consequências sérias. As penalidades, principalmente se a gente for falar da LGPD, são milionárias. Mas esquece até essa questão financeira. Existe a insatisfação de colaboradores. E aí, com isso, aquela insatisfação dos clientes. E junto, a perda do valor da empresa, do que é mais importante na empresa. Como que a gente vai evitar esses erros do DP, pessoal? Bom, para garantir um desempenho eficaz e eficiente, é fundamental adotar estratégias que ajudem a evitar os principais erros. Erros que podem impactar negativamente as operações e a relação entre a empresa e os seus colaboradores. É crucial implementar práticas e procedimentos bem estruturados, porque essas práticas e procedimentos têm que possibilitar a prevenção e a correção de falhas. Vamos explorar algumas orientações e ações que devem ser adotadas no sentido de evitar os equívocos mais comuns no DP, tá? Vamos aí analisar a situação, assegurando que essa gestão de pessoal seja coesa e alinhada com as normativas legais e as necessidades da organização. Por exemplo, eu acho que é interessante a gente ter processos bem consolidados. A consolidação desses processos implica na definição clara e documentada de cada etapa das atividades. Tem que haver regras, prazos e responsabilidades. Se não houver, vira bagunça. Havendo regras, prazos e responsabilidades, haverá uma padronização e uma organização na execução das tarefas. Com essa organização, com essa padronização, isso vai minimizar a margem para equívocos. Equívocos que podem ser decorrentes da própria interpretação dessas normas. Eu costumo contar um caso que um fiscal apareceu numa obra lá e um cliente meu, ele foi abordado por esse fiscal e ele fez uma pergunta de trabalhar para ele ou com ele. Trabalhar para ele é diferente de trabalhar com ele, tá? Da mesma forma aí que uma vírgula pode matar ou não uma pessoa, né? Não, vírgula, mate ou não mate sem a vírgula, tá? Então, é importante a gente saber interpretar essas várias normas que a gente vê no dia a dia aí. Além disso, os processos bem consolidados, eles permitem uma visão ampla e sistematizada de todas as operações do DP. E o que isso significa? Significa que é possível identificar os pontos de melhoria, otimizar recursos e, certamente, antecipar possíveis falhas. A equipe, tendo uma orientação clara de como proceder em diferentes situações, evita improvisações e decisões precipitadas. A padronização dos processos no DP vai contribuir para a eficiência e a produtividade. Afinal, as rotinas bem definidas, a equipe vai estar concentrada nas suas atividades de uma forma mais direcionada. Ela estando concentrada, vai economizar tempo e evitar o retrabalho. Isso daí vai resultar em uma execução mais ágil e precisa das atividades executadas pelo DP.
vai reduzir a probabilidade de erros e vai garantir que essas obrigações sejam cumpridas adequadamente. Além disso, os processos que são consolidados, eles favorecem a transparência e a comunicação interna. Todos os membros da organização têm acesso às diretrizes e procedimentos de forma clara. Isso daí vai facilitar a colaboração e a troca de informações. Vai contribuir para evitar falhas de comunicação que certamente vão resultar em erros no processamento das informações. Portanto, a consolidação de processos no DP é um pilar fundamental para minimizar erros, para promover a eficiência operacional e para garantir o cumprimento das exigências legais. Isso certamente vai proporcionar uma gestão de pessoal eficaz e confiável. Outra dica: tenha uma boa comunicação com todas as áreas da empresa. A interconexão entre os setores, ela vai permitir um fluxo contínuo e preciso de informações. Informações essas relacionadas aos colaboradores, às suas movimentações, ausências, ou então outras questões vitais que vão buscar impedir ou diminuir os erros do DP. Quando há falhas na comunicação, as informações são distorcidas, atrasadas. Isso sem falar quando elas não se perdem, né? E isso daí vai resultar em equívocos na folha de pagamento, vai resultar em erros no cálculo de benefícios, no registro das horas trabalhadas, ou então em outras operações essenciais. Além disso, a boa comunicação facilita a identificação de mudanças nas normas e regulamentações trabalhistas. A legislação, ela está em constante evolução, e eu já falei isso para vocês. Comentei que está lá na mesa dos deputados lá para aprovar ou não a questão do sindicato participar aí na questão das horas, da jornada de trabalho em domingos e feriados. Por isso é que a legislação estando em constante evolução, se houver informações desatualizadas, elas vão levar a erros na aplicação das regras. E, havendo erro na aplicação das regras, elas podem resultar em infrações e penalidades. Por isso é que a gente fala que a comunicação eficiente permite a disseminação rápida e precisa das novas leis ou, então, dos ajustes nas regras existentes. E isso garante que o DP esteja sempre em conformidade com todas as obrigações legais. A comunicação eficaz também é crucial para a solução ágil de problemas e dúvidas. Se surgirem questionamentos sobre processos, políticas ou mesmo situações específicas, a clareza e a rapidez na troca de informações entre os departamentos podem evitar mal-entendidos e ações equivocadas. E isso é relevante no DP, onde questões trabalhistas e previdenciárias exigem uma interpretação precisa e consistente. Além disso, a comunicação eficiente, ela pode contribuir para a criação de políticas e processos que sejam mais robustos. Vejam que o feedback e as contribuições de diferentes áreas da organização, elas são valiosas e elas servem para aprimorar os procedimentos do DP. Então, ouvindo, recebendo feedback, é possível tornar mais eficaz e alinhado o DP com as necessidades da organização, o que vai trazer melhorias significativas na eficiência operacional e na prevenção de erros. Em suma, manter uma comunicação fluida e clara com todos os setores da empresa é uma medida preventiva essencial para garantir a integridade e a precisão das operações no departamento pessoal. A transparência e a prontidão na troca de informações são alicerces para que haja uma gestão de pessoal bem-sucedida, o que vai minimizar possíveis equívocos e vai promover um ambiente de trabalho mais eficiente e colaborativo.
Também a minha outra dica é que vocês criem um canal de comunicação com o colaborador. Esse canal de comunicação, ele tem que ser eficaz, tá? Não adianta ter o canal e ele não servir para nada. Isso, se houver o canal e ele não servir para nada, gera desestímulo, tá? O funcionário vai falar, o exemplo é a caixa de sugestões. Eu dei a minha sugestão lá, e eu não tive nenhum retorno sobre isso, não foi implantado. Então, ainda que não haja implantação da sugestão, é interessante que haja um retorno para esse colaborador. Por quê? Esse canal tem que ser direto e eficaz. Se vocês tiverem esse canal direto e eficaz, vocês terão uma estratégia fundamental para evitar os erros. Esse canal pode assumir diferentes formas. Pode ser através de reuniões periódicas. E eu lembro, na última empresa que eu trabalhei, o pessoal lá da segurança do trabalho, inclusive nós temos a Carlinha aí, que é nossa professora também nessa área, ela faz reunião semanalmente. Isso quando não tem 2 ou 3 reuniões. Para quê? Para trazer informações, trocar informações, tá? Então, reuniões periódicas, e-mails informativos, intranet, ou até aplicativos corporativos. Existe isso. Por esse meio, os colaboradores podem obter informações claras e atualizadas sobre todas as políticas da empresa, sobre os procedimentos relacionados à própria folha de pagamento, aos benefícios, às férias e outros aspectos relevantes dentro do departamento pessoal. Esse contato direto possibilita que esses colaboradores esclareçam dúvidas e entendam melhor as políticas e processos da empresa, além de dar sugestões. Quando esses funcionários têm uma compreensão sólida dessas práticas, é menos provável que eles cometam erros, e isso vai otimizar as atividades relacionadas à gestão do pessoal. Além disso, esse canal de comunicação bem estabelecido vai permitir que os colaboradores relatem qualquer problema ou irregularidade de uma forma mais rápida e eficiente. Isso pode incluir erros em registro de horas trabalhadas, informações pessoais desatualizadas ou discrepâncias nos benefícios que estão sendo pagos. A detecção precoce de tais problemas vai torná-los possíveis de correção. Isso antes que eles impactem significativamente os processos. Consequentemente, vai evitar erros futuros. Esse tipo de comunicação bidirecional, né, do empregado para a empresa, da empresa para o empregado, ele pode ajudar a identificar áreas de melhoria nos processos de gestão. Esses colaboradores que estão diretamente envolvidos nas operações diárias, eles vão oferecer insights valiosos sobre como tornar esses processos mais eficientes, ágeis e até mais compreensíveis. Então, ao ouvir as sugestões dos colaboradores, o DP deve implementar ajustes que aprimorem os fluxos de trabalho e, com isso, minimizem a probabilidade de ocorrência de erros, otimizando a eficácia geral de todas as operações. Em resumo, criar e manter um canal de comunicação aberto e eficaz é uma estratégia preventiva muito poderosa. Ela colabora para evitar erros no próprio departamento pessoal. Esse diálogo contínuo, ele ajuda a esclarecer as políticas, a prevenir os equívocos, a identificar os problemas e a promover melhorias nos processos. E isso vai resultar em uma gestão do pessoal mais precisa e eficiente. Existe também a questão de treinamentos e capacitações. A empresa tem que investir em treinamentos e capacitações contínuas, seja sobre a legislação trabalhista, as formas de trabalho, os mecanismos que existem dentro da organização. Essa é uma estratégia fundamental para evitar erros e desperdícios. Como nós já mencionamos, a legislação trabalhista está em constante evolução, com novas leis, regulamentos e atualizações ocorrendo regularmente.
Prova disso é o que eu estou falando para vocês aí, que está lá no Congresso, para aprovar ou não essa questão dos sindicatos validarem os trabalhos em domingos e feriados. Por isso, manter a equipe do DP atualizada e informada sobre essas mudanças é essencial para que haja o cumprimento, a garantia do cumprimento dessas obrigações legais. Ao proporcionar os treinamentos frequentes sobre legislação vigente, sobre conduta, sobre normas coletivas, os profissionais do DP vão aprimorar os seus conhecimentos e entender o que é obrigatório ou não. Isso inclui também compreender os direitos e deveres de cada colaborador. Quais são as regras que devem ser estabelecidas, o que pode e o que não pode. Além disso, a própria lei trabalhista, muitas vezes, ela é complexa e detalhada. E isso daí leva a interpretações equivocadas e erros na aplicação. Vou dar um exemplo. Quem trabalha na área sabe do que eu vou falar aqui, pelo menos já vivenciou isso. O artigo 477 da CLT, ele fala sobre a rescisão de contrato de trabalho. Existe lá no artigo 7º da Constituição Federal a garantia por aviso prévio proporcional. É de 3 dias por cada ano trabalhado. A cada 12 meses trabalhado, esse funcionário ganha 3 dias no aviso prévio proporcional, que é só quando ele é mandado embora. Se ele pediu a conta, não existe o aviso prévio proporcional. Tá bom? Legal. E aí, no artigo 477, lá no parágrafo 6º e no parágrafo 8º, fala que o prazo para pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias, contados do término do contrato de trabalho. Qual é o término do contrato de trabalho? Quando se dá o término do contrato de trabalho? Com a projeção do aviso prévio ou do último dia trabalhado? Quando teve a alteração nesse artigo, nem os juízes sabiam esclarecer sobre isso. Hoje, o entendimento é uníssono, né, de que é do último dia trabalhado. Mas se você for pegar a lei e ler a lei, fala que é do término do contrato. E o contrato só termina com a projeção do aviso prévio. Percebam que interpretações equivocadas podem levar a erros na aplicação da lei. Por isso é que é necessário treinamento. Os treinamentos permitem esclarecer dúvidas e garantir que a equipe do DP compreenda corretamente a interpretar as leis e saber como aplicá-las de forma precisa e consistente. Por isso, a atualização sobre a legislação contribui para evitar multas, penalidades e litígios trabalhistas. Eu posso falar aqui para vocês quais são os principais erros que ocorrem no DP. Tá? Então, de uma forma bem simplista, quais são esses principais erros? O primeiro, e crucial, desatualização na legislação trabalhista. Outro erro, que vocês podem até não ter tanta visão, podem não concordar comigo, vou usar esse termo, tá? É não conhecer os envios do e-social, não conhecer o e-social. Isso também é um erro muito grande no DP. Outra coisa, não ter processos bem definidos, como eu estou falando da padronização. Por quê? Porque isso gera inconsistência na folha de pagamento, que é outro erro no DP. Deixar de fazer a gestão de férias dos funcionários também compromete o DP. Esquecer de realizar exames periódicos dos colaboradores também é um erro. A realização de muitos processos manuais acaba comprometendo, não é erro, mas acaba comprometendo a dinâmica do departamento pessoal. Assim como o não envio dos depósitos do FGTS.
Os depósitos do FGTS são direitos fundamentais, estão lá entre os direitos do artigo 7º da Constituição Federal. A falta de administração dos documentos, LGPD. A não solicitação do ajuste de ponto dos funcionários. A não criação de um incentivo ao funcionário que bate ponto da forma correta. Se você não conferir a folha de pagamento, você também está cometendo um erro aí grosseiro. E isso sem falar nas falhas de comunicação com outros setores e a burocracia que envolve o departamento pessoal. Lembre-se, o profissional do departamento pessoal deve apresentar algumas habilidades para que ele possa entregar um trabalho de qualidade e assertivo. Quais são essas habilidades? Uma boa comunicação, dar retornos sem causar mal-estar, a questão ali da folha da caixa de sugestões, né? Então, você dá o retorno sem causar mal-estar. O cara do DP ele tem que ser motivador, ele tem que incentivar os seus funcionários, os seus colaboradores, ele tem que ser organizado, ele tem que ter conhecimento das práticas do setor. Vocês sabem o que é ter empatia? O profissional do DP tem que ter empatia. Empatia é se colocar no lugar dos outros. Por isso é que ele tem que ser atento aos detalhes. Ele tem que ter uma visão abrangente de todo o sistema, além da visão preventiva de problemas, né? Além dele ter a visão abrangente, ele tem que ter uma visão preventiva. E sabendo mensurar os dados, ele consegue evitar discrepâncias. Ele tem que saber trabalhar em equipe. Ele tem que ter capacidade de aprender. O que eu falei no começo dessa nossa reunião de hoje? Que eu não sou o dono da verdade, que eu estou sempre disposto a aprender. Se alguém trouxer alguma informação diferente, eu não vou falar nem que está certo, nem que está errado. Mas eu vou buscar conhecer essa informação. Para quê? Para que eu possa aprender com ela. Mas eu tenho que ser ético. Também é interessante ser bom estrategista, né? O saber jogar. Eu costumo falar, acho que foi sexta-feira, estava conversando com um cliente meu, e hoje ele já até me atormentou aqui, que a gente tinha que pagar uma dívida, e de acordo com o documento que a gente fez, era no dia 15. Dia 15 foi ontem. Então, vence no dia 16. E a pessoa, o credor, começou a mandar informação, mandar cobrança e tal. Falei, amigão, não responda grosseiramente. Use essas informações para que lá na frente a gente possa ingressar com uma ação de indenização por danos morais. O que é isso? Isso é ser estrategista. Então, nós temos que aprender a trabalhar nosso autoconhecimento. Nós temos que ter habilidade para negociar, tá? O nosso relacionamento ali interpessoal tem que ser muito bom. O cara que não tem relacionamento interpessoal bom não pode trabalhar no departamento pessoal. Ele tem o contato com todos os funcionários. Então, para trabalhar no DP, ele tem que ter uma habilidade de negociação e um bom relacionamento. Além, é lógico, de saber usar as ferramentas do setor que ele trabalha. Lembre-se, o departamento pessoal ele está passando por grandes transformações. Essas transformações são impulsionadas por novas tecnologias, por mudanças na legislação e as novas formas de trabalho que a gente está vendo aí. Empresas que acompanham essas tendências garantem mais eficiência, segurança e conformidade na gestão das pessoas, na gestão de pessoas. Entre essas transformações que eu acabei de falar, a gente pode elencar as seguintes transformações que, se vocês não perceberam, eu vou falar para vocês agora aqui.
automação e inteligência artificial. Na minha área, eu sou advogado. Eu estou vendo aí advogados se apegarem demais à inteligência artificial. E estou vendo bastante punição pelo uso da inteligência artificial. Tá? Então, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer. Existe também a digitalização dos processos trabalhistas. Vai fazer mais de um ano que eu não vou no Fórum Trabalhista. Eu faço audiência daqui de onde eu estou agora. Existe também a necessidade do compliance e atualizações regulatórias. Vocês sabem o que é compliance? Né? Compliance. Tá? Isso daí, sabe o que é? É o profissional. Antigamente, a gente tinha o clínico geral, né? Aí depois vieram aí os profissionais especialistas. Hoje está voltando o clínico geral. Então, a compliance é você conhecer todos os setores e entender a interface entre eles, para saber garantir o atendimento a todas as legislações que envolvem essas áreas. Por isso é interessante as atualizações regulatórias. Deve também haver uma gestão estratégica de benefícios, além, é lógico, do conhecimento da LGPD, para não fazer besteira, tá? Existe agora, está mais em evidência do que vocês podem imaginar, a terceirização do departamento pessoal. Já tinha, né? Aqueles escritórios de contabilidade já fazem a terceirização do departamento pessoal, mas sempre tem que ter alguém dentro da organização, tá? Lembrando, então, que agora, nesse ano de 2025, a CLT ela está na iminência de algumas mudanças, que eu não sei se realmente vão ocorrer ou não, tá? Mas ela está na iminência. Depende de quem? Depende do Congresso. Se o Congresso aprovar, entra em vigor. Se o Congresso não aprovar, não entrará em vigor. Mas está na iminência dessas mudanças. E o foco é a flexibilização de normas, as negociações coletivas, a saúde mental dos colaboradores, né? Não sei se vocês já tiveram treinamento da saúde mental dos trabalhadores. Isso já entrou em evidência, tá? Uma das principais alterações vai ser a necessidade dos acordos coletivos para o trabalho em feriados e domingos. Só que isso daí, pelo que eu vi hoje, tá? Eu vi antes de começar a aula. Não sei se vai vingar. Só que se vocês pegarem as normas coletivas, vamos lá, lembra que eu falei que em 2017 teve a reforma trabalhista, que fez com que o acordado valesse mais do que o legislado? Vou dar uma dica para vocês, tá? A Lu falou para vocês pegarem uma caneta e um papel. Então, leiam, por favor, o artigo 7º da Constituição. E, junto, leiam o artigo 611-A e o 611-B da CLT. O que está no artigo 7º da Constituição são os direitos indisponíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo o funcionário falando que ele não quer qualquer um daqueles direitos que estejam lá no artigo 7º, ele não pode abrir mão desses direitos. São direitos indisponíveis. E aí, o artigo 611-A e o 611-B, eles falam o que pode e o que não pode ser tratado nas normas coletivas. O que pode ou não ser negociado pelo sindicato. E vocês verão que o que não pode ser negociado pelo sindicato é o que está no artigo 7º da Constituição Federal. Tá? Então, essa questão da necessidade do sindicato estar presente na garantia dos direitos aí e dos deveres também dos funcionários, já vem de 2017 lá, tá? Não é isso daí. Então, o que está falando aí já está tratado. Estão chovendo no molhado, tá? Essa é que é a verdade. Além disso,
a legislação trabalhista também aborda questões como a licença paternidade, que está na iminência de sofrer alteração, o trabalho remoto, que ficou mais em evidência na época da pandemia, a prevenção dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, que é o que eu falo que como chama? A segurança do trabalho está dando treinamento sobre isso. Isso daí já está valendo, hein? Essa prevenção de riscos psicossociais já está valendo, tá? Então, as principais mudanças previstas para 2025 é o trabalho em domingos e feriados e a flexibilização das normas da CLT, além da ampliação da licença paternidade, do trabalho remoto e o foco na saúde mental dos colaboradores, o que é conseguido com o fortalecimento dos sindicatos. Existe também, inclusive a gente tem algumas palestras aí, a criação do e-consignado, né? E as atualizações no e-social. Tudo bem? Além, é lógico, da revisão dos contratos e das políticas internas, com a capacitação do departamento pessoal, do recurso humano e do jurídico. Tudo isso através de ajustes nas práticas de negociação coletiva e acompanhamento das atualizações legislativas. Tudo isso vai fazer com que você vá buscar orientação jurídica, tá? Não deixa passar batido sem uma orientação jurídica. É isso que eu tenho como visão da necessidade do departamento pessoal hoje, tá? É isso o que eu tenho para falar para vocês.